O primeiro texto que eu quero que você abra é aquele texto que nós estamos usando como base, não é? Estamos usando como base segunda, certo? Segunda de Crônicas, capítulo 32. Capítulo 32, verso de número 1. Ok, esta é a base de aquilo que nós estamos estudando. Estamos já em uma terceira parte, por assim dizer. Há 2 finais atrás, nós começamos esta palavra. Esta palavra diz assim: depois de estas coisas e dessa fidelidade, ok, veio Senaqueribe. Ok, veio Senaqueribe, não é? Então estamos trabalhando com essas 3 palavrinhas aqui, não é? Deixe só eu acertar aqui, por favor, eu preciso. Então, depois destas coisas, a essa expressão, certo, nós lhe temos chamado, depois destes dias de pandemia, de isolamento social, de todo este caos, de toda esta crise que estamos vivendo, quando, certo, digamos assim, nos liberem para, estejamos liberados para ir e vir, retomar os nossos trabalhos, abrir as nossas lojas, certo, quando seja todo liberado, não é? É esse depois destes dias, não é? E da manifestação de fidelidade, estudava essa expressão, certo? E o texto se refere tanto à fidelidade de Deus como à fidelidade de Ezequias. E como dizemos no primeiro dia, não é? Ezequias manifestou, certo, fidelidade ao Senhor, e Deus também manifestou fidelidade para com ele, apoiando-o, certo, em todas as reformas que ele realizou enquanto foi rei, não é? Então, em nós, certo, em nós, depois destes dias se refere ao término, à conclusão destes dias de isolamento social, não é? E não podemos negar, certo, não podemos negar que Deus tem manifestado fidelidade nestes dias. Hoje é o dia de número 89, amanhã vamos a completar 90 dias e certamente a fidelidade do Senhor nos tem alcançado, não é? E assim como o Senhor tem manifestado fidelidade em nós também precisamos manifestar fidelidade para com Ele, certo? E lealdade para com nossos irmãos, não é? Eu costumo fazer uma diferença entre fidelidade ao Senhor e lealdade aos irmãos, porque são 2 atributos diferentes, não é? Um, certo, faz parte do outro, ok? E diz que depois de tudo isso, não é? Veio Senaqueribe. Então nós estamos trabalhando com um termo, certo? Com um conceito, certo? Que se estabeleceu, certo? Depois da Segunda Guerra Mundial, que são os efeitos colaterais. Não é? Existe um efeito ou uma causa objetiva, não é? Que quando um exército lança uma bomba, um míssil, e o efeito objetivo é atingir o alvo com esta bomba, com este míssil, com este ataque, não é? Mas certamente quando se lança uma bomba, certo? Como no caso da bomba em Hiroshima e Nagasaki, não é? Se atinge o alvo, mas também se afeta, certo, ao redor, morrem civis, não é? Se destruem casas, escolas, e aí por diante. E a isso, certo, que não era o alvo, não era o objetivo, certo, mas terminou sendo atingido, se lhe chama efeito ou causa colateral. Ok? Então, nós temos um impacto objetivo que lhe temos chamado de Covid-19. Contra ele estamos lutando, estamos em uma guerra, não é? Ou em uma luta contra o Covid-19. Ele é um inimigo invisível, certo? Que está ceifando vidas. Mas certamente, certo? Neste posicionamento para nós nos resguardar, para nós prevalecer perante o Covid-19 e vencê-lo, certo? Nesta luta haverá efeitos colaterais, não é? A isso nós lhe temos chamado também do pós-guerra, não é? Então a ideia é como nos vamos a comportar depois destes dias, qual precisa ser o nosso comportamento, a nossa postura, e isso, certo, neste texto está expresso, fica claro quando diz depois, certo, depois de todos esses dias, não é? Veio um inimigo, Senaqueribe.
Você precisa entender que depois de estes dias, depois de esta pandemia, depois de este isolamento social, depois desta crise, depois deste caos, a gente não vai enfrentar só um inimigo, não é? Aqui fala de Senaqueribe, mas Senaqueribe para nós expressa, certo, o conjunto, se podemos dizer assim, de inimigos ou de efeitos colaterais que nós vamos a ter que enfrentar em um futuro próximo. Ok? Então, nós estamos primeiro, certo, vendo o comportamento de Ezequias, não é? Porque junho é um tempo de consolidar verdades eternas. Então, através da reforma do rei Ezequias, certo? Através da reforma do rei Ezequias, nós estamos vendo, certo, e confirmando e consolidando aquilo que Deus está fazendo nestes dias e tudo o que até agora temos visto, ou na sua grande maioria, tem relação com tudo aquilo que Deus nos tem falado, certo, nestes aproximadamente 90 dias, ok? O primeiro domingo, certo, a primeira parte, trabalhamos, certo, me parece que Segunda de Reis, capítulo número 18, não? Aí está Ezequias, não é? O relato do reinado de Ezequias está em Reis, está em Crônicas, certo? E isso já lo vimos, certo? A minha folhinha, certo? Umas folhas da minha mesa sumiram esta semana, tem que estar traspapeladas em algum lugar. Então, mas aí tinha, não me lembro de memória, mas sei que está em Segunda de Reis, certo? Os que fizeram anotações talvez possam me ajudar. Segunda de Reis, capítulo 18, 19 e 20, parece, certo? Segunda de Crônicas, 29 ao 32, certo? E Isaías também, parece 20 e pouco, não me lembro muito bem, mas são textos paralelos que em algum momento nós vamos a observar para poder entender, certo, toda esta realidade que Deus nos está revelando, não é? Nos está correndo a cortina e abrindo a janela, não é? Para que nós possamos ver. Ok? Então, a primeira parte está com Segunda de Reis, capítulo número 18. A segunda parte também está, certo? Em Segunda de Reis, capítulo número 18. Nesta manhã eu vou mudar o texto, não vou mudar o tema, certo? Mas eu vou, certo, mudar o texto nesta manhã e eu vou te pedir agora um segundo texto que você possa estar, certo, me acompanhando, certo? E de preferência com sua Bíblia de papel, já que você está em casa, certo? É muito importante isso, não é? Segunda de Crônicas, capítulo 29. Eu vou mudar o texto, porém, certo? Não vou mudar o tema. Eu vou continuar falando, certo? De Ezequias e da sua reforma, ok? Nós estamos... a reforma de Ezequias nos está lembrando, certo? Está consolidando, está novamente nos trazendo um lembrete da importância de certos aspectos que desde o primeiro dia, certo? Vamos chamá-lo assim, hasta ontem, certo? Em cada série, certo? Em cada palavra, em cada orientação que o Senhor nos tem dado nestes aproximadamente 90 dias, na reforma de Ezequias, ele alguns pontos se reforçam. Em algum momento falamos disso, talvez não com tanta propriedade nem com tanta profundidade, mas tocamos isso. Então, quero te convidar, certo? A abrir Segunda de Crônicas, ok? Segunda de Crônicas vai chegar daí a pouquinho. Segunda de Crônicas, aí já chegou, capítulo 29, do verso 1 ao 7. Ok? Então diz assim, Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez certo? Ezequias fez lo que era reto, certo? Diante dos olhos do Senhor, segundo tudo lo que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e los reparou. Trouxe, certo, os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e les diz: escutai-me, certo? Escutem, levitas, santifiquem-se agora. Essa porta leste é a porta oriental, ok? É a porta que dá para o oriente,
certo? Escutem, levitas, sacerdotes, santifiquem-se agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, toda impureza, toda sujeira, diz em outra tradução. Porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que eram maus aos olhos do Senhor, nosso Deus, e abandonaram, certo? Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Olha que expressão forte. Olha que expressão forte, certo? Também fecharam os portões do pórtico, certo? Apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Senhor de Israel. En esta manhã, certo? Eu agradeço aí o Rogério que colocou os textos paralelos, não é? Os textos paralelos. En esta manhã eu gostaria de trabalhar com este texto en esta manhã. Com este texto, para que nós reforçássemos, consolidássemos algumas verdades e pudéssemos ver, certo? Outras verdades importantes neste texto, ok? Queria lhe pedir um favor e espero que você me entenda que agora, certo, os comentários sejam explicitamente, certo, explicitamente com relação à palavra. E quando eu peça uma informação, certo, não para que quando eu peça, certo, ajuda, eu gostaria de pedir que essa ajuda viesse, certo, ou da pastora Thelma, ou da pastora Cristina, ou de minha filha Miriam, certo, que me auxilia, certo, com um objetivo que você se mantenha atento à palavra. Eu agradeço demais, certo, sua ajuda, mas neste momento agora eu gostaria que você ouvisse a ministração da palavra, ok? Então, quando eu diga, olha, que alguém registre essa palavra, que alguém coloque esse texto, eu me estou referindo, certo, de maneira pontual, de maneira, como se diz, intencional, certo, para com a pastora Thelma, certo? Se ela não estiver com o celular, pode fazê-lo através do Gil, certo? A pastora Cristina e, certo, a minha filha Miriam, que me auxilia, ok? Perfeito? Insisto, é para que você possa tomar atenção, não é? Naquilo que está sendo dito, e você possa conferir os textos na sua Bíblia e você possa fazer as suas anotações. Espero eu que você esteja com sua Bíblia e com um caderno de anotações, ok? O primeiro, certo, já lo vimos, só vou registrar aqui, certo? O primeiro que queria novamente, certo, é dizer que Ezequias fez o que era reto, andou de maneira perpendicular, andou em retidão, certo? Não perante sua própria opinião, não perante seus próprios olhos, mas conforme, certo, os olhos do Senhor. Quem avaliava, quem mensurava, quem media, certo? Quem avaliava o trabalho de Ezequias, o seu comportamento, a sua postura, não era, certo, seu grau elevado de moral, certo? Não era o seu próprio padrão, mas ele era avaliado, mensurado pelos olhos do Senhor, pelo próprio Senhor. Já lo vimos isso, assim que não vou, certo, me aprofundar nisso. E fez tudo segundo o que havia feito Davi, seu pai. Nós sabemos que o pai de Ezequias não era Davi. Não era Davi, certo? Isso fica muito claro em 2 de Reis, certo? Capítulo número 18. Só a modo de reforçar essa ideia. 2 de Reis, capítulo número 18, só confirmando, me parece que é Acaz, não é? Mas só confirmando, para eu não cometer um gafe, certo? O capítulo número 18, ele me vai dizer isso. O pai dele era Acaz, certo? Com um Z de sambumba no final, era Acaz. Mas aqui ele diz que ele fez tudo conforme a Davi tinha feito. Então, certo, qual é a orientação? A gente precisa buscar referências. E se a gente não encontrar, certo, em um âmbito próximo, que é a família biológica, não é? A gente precisa buscar referências, certo, além de tudo isso. Mas a gente não pode repetir, como nós falamos na característica dos filhos legítimos. Um filho legítimo não está para repetir os mesmos erros de seu pai, de seus antepassados. Acaz não foi um bom rei. Então Ezequias decidiu não se guiar, não seguir o mesmo caminho que seu pai Acaz tinha traçado. E ele buscou entre seus antepassados, não é? Buscou e chegou a Davi, não é? Chegou a Davi e ele adoptou, certo? Se colocou baixo, sob a paternidade de Davi. A paternidade de Davi, ok? Ao ponto de chamar Davi o meu pai.
certo? Fez tudo conforme Davi, seu pai, mas ele não era o pai biológico. Aqui é claro que também aponta para uma paternidade espiritual. Aponta para uma paternidade espiritual, certo? Eu não vou me aprofundar nisso. A comunidade apostólica Ninho das Águias caminha dentro desta visão, mas o ênfase é que em tempo de reforma, certo? E que reforma, Dario? Estamos voltando à forma original. Deus nos tem dito nestes 90 dias que nós estamos sendo trazidos de volta para a forma da comunidade de fé, para a forma original, certo, de cada um de nós, para que Cristo se forme em nós. Perfeito? Então, em tempos de reforma é de vital importância, certo? Não só ter um mentor, não é? Não estamos falando de mentoria, certo? Mas estamos falando de paternidade. Você sabe o que eu penso, não é? Acerca desses dois termos. Os dois termos para mim são muito importantes. Mas eu defino, certo, para alguém que diz assim, mas mentor e pai é a mesma coisa. Eu não entendo da mesma maneira. Não entendo da mesma maneira, certo? E eu digo que, certo, todo pai é um mentor. Todo pai é um mentor, certo? Mas nem todo mentor é pai, certo? E eu resumo isto da seguinte maneira. Eu tenho, certo, um pai biológico, certo? Eu tenho um pai biológico que é, certo, o senhor Agostinho aí, não é? Certo, meu pai, Agostinho Renato, certo, que certamente me está ouvindo, certo, acomodado, certo, ao redor, certo, da lareira, certo, porque acredito que lá no Chile está frio, aqui no Brasil hoje, ou aqui, certo, em Mogi das Cruzes hoje está frio. Então eu tenho um pai biológico, certo, o senhor Agostinho, o pastor Agostinho, certo? E ele me ensinou muitas coisas, certo? No outro dia me peguei arrumando algumas coisas aqui, certo? E eu sempre, quando arrumo algo e consigo, não é? E consigo, eu trago a minha memória, certo? Com quem aprendi. E no outro dia, certo, a torneira de água quente aqui não estava muito bem, certo? Não estava funcionando corretamente, certo? E eu sempre, aí eu me lembro de com quem eu aprendi essas coisas. E a pergunta que eu me faço é como meu pai resolveria esse problema. Essa é a pergunta que eu me faço. Me paro perante o desafio que é para arrumar. Eu digo, e que faria meu pai agora? Perante, certo? Perante esta torneira que não está bem. E em outras situações me paro perante uma situação e me pergunto, o que minha mãe faria agora? E aí, certo, eu me lembro de coisas e termino, certo, resolvendo, não é? Então meu pai, certo, meu pai me ensinou muitas coisas. Mas depois eu fui para a escola. Então lá eu tinha um professor de matemática. Meu pai me ensinou algumas noções de matemática. Mas as coisas que meu pai não me ensinou, que talvez ele não conhecia, certo, de matemática, certo, me las ensinou meu professor de matemática. E assim outras matérias, não é? Então eu tive um pai e eu tive um mentor para matemática. Certo? Um mentor, certo, me ensinou matemática, outro me ensinou ciências, outro me ensinou, certo, o que corresponderia aqui à língua portuguesa ou a português. Mas eu tive um pai e uma mãe que me ensinaram muitas coisas. Mas eu tive mentores, não é? Que me ensinaram um pouco mais profundo daquilo que eu tinha me apropriado ou aprendido com meus pais. Então eu costumo dizer que é importante ter mentores na nossa vida, não é? Todo pai é um mentor, sim, mas nem todo mentor é um pai. Então o mentor não pode substituir a paternidade. Então aqui nós estamos falando de paternidade, ok? De paternidade. Eu vou pedir ajuda, certo? Porque meu celular já apitou que tenho pouca bateria. Então eu queria pedir ajuda, certo? A ver se a Miriam pode me ajudar. Vamos a colocar para carregar, certo? Meu celular. Certo? Me espera um momentinho, certo? Vamos ter uma leve, certo? Introdução, não introdução aqui. Vamos interromper, certo? Um pouquinho, porque precisamos carregar o celular, que minha bateria está acabando, não é? Minha bateria está acabando, ok? Então, vamos a ter assim uma pequena interferência, porque vamos a fazer isso. Então, por favor.
Muito bem, estamos de volta, certo? Os que eu preciso saber como me estão ouvindo, não vocês. Eu vou pedir aqui ajuda, não quero que vocês me respondam isso, mas os que estão aqui de casa, certo, que me ajudem, porque fizemos aí uma pequena mudança para que nós continuemos com este tema. Então, Ezequias se colocou baixo paternidade, não é? Isso já lo vimos. Certo? Agora, neste texto, me traz uma informação, ok? Me traz uma informação importante, ok? E agora vou colocar o verso 3. O verso 3. Olha o que diz o verso 3. Está chegando aí para você. Este aspecto não estava em 2 de Reis 18, me chamou muito a atenção, não é? Diz, no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês. Isto fala de prioridade e urgência, ok? É dizer, ele não procrastinou, e Deus já nos falou nestes 90 dias acerca disso. Ele não deixou para amanhã, olha as expressões, no primeiro ano e no primeiro mês, ele tomou atitudes, ele começou sua reforma. Ele não deixou para o segundo mês, ele não deixou para o segundo ano, ele não disse assim, eu vou desfrutar primeiro do reino. Não, mas ele teve prioridade e urgência, ok? Isto já lo vimos em algum momento, não vou me lembrar especificamente. Vimos ultimamente na série Aprendendo com as Formigas, certo? A urgência, não procrastinar, não deixar para amanhã o que devemos fazer hoje, ok? Então este princípio, nestes dias é muito importante. São dias, querido, de você se apropriar de certas verdades e não deixar para depois. Não deixar para depois, não é deixar, não, esta pandemia vai durar muito, primeiro assisto a Casa de Papel e depois estudo, assisto essa outra série e depois me aproprio desta verdade. Não, é tempo de priorizar, certo? Em outra série, na primeira série, quando falamos em dias de navegação perigosa, dos segundos ou terceiros princípios de dias de navegação perigosa é dar valor àquilo que tem valor. Então, Ezequias deu valor à reforma. E ele não procrastinou, ele não deixou para outro dia. Ele disse assim, olha o cronista, como relata o cronista. O cronista diz assim, no primeiro ano de seu reinado e no primeiro mês. Isto denota, isto aponta, isto sinaliza para a prioridade, para um sentido de urgência. Sentido de urgência, certo? Lo vimos na segunda série. Na segunda série nós vimos. Não é? Qual era a série? Em tempo de crise, como nos comportamos com base em Éxodo 12, quando tratamos os princípios da Páscoa, os passamos pela cruz e os aplicamos na nossa vida. Quando Israel, certo? Quando Israel comeu o cordeiro, disse que eles comeram, certo? Com lombos cingidos, cajado na mão e sandália nos pés. Isto apontava que eles estavam prontos para que quando o Senhor disse o sinal de abandonar o Egito, eles estavam prontos, eles estavam com um sentido de urgência, eles sabiam que não podiam procrastinar esse momento de não estar prontos, que quando Deus desse o alerta, o start, agora vão embora, eles não podiam dizer, que não estou pronto, não estou preparado, não é? Essa expressão, certo? Eles estavam vestidos, eles estavam bem calçados, prontos para sair. Isso não significa tão só que estavam vestidos, sino que já tinham arrumado tudo e estavam prontos, estavam de prontidão para ouvir a voz do Senhor e executar o comando que Deus lhes iria pedir, que era, vão embora do Egito, não é? Então, queridos, aqui eu quero talvez martelar ou ser enfático com você. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Certo? Aquela chamada de atenção, certo? Da falta de presença de alguns de vocês, não é? Não diga, depois eu vejo. Não, se tem tempo na hora, liga, conecta uma caixinha, vai escutando a palavra. Me está entendendo? Vai escutando, mas não procrastina. Sabe por quê? Porque está claro para nós, de maneira profética, que depois destas coisas o Senhor nos vai colocar à prova. Depois destes dias o Senhor nos vai colocar à prova. Eu tenho muito claro isso, não é? E a gente vai ter que responder
certo? E em uma prova se pergunta, certo? Se pergunta a matéria que já se passou. Me está entendendo? Deus não vai te pedir, certo? Ele não vai te pedir, chamémoslo assim, que você tenha uma resposta com relação àquilo que Ele não falou, com relação a algo, aquilo que Deus não instruiu. Então, mas se você está ausente, você perdeu a aula, você perdeu matéria, não é? E eu, quando fazia faculdade, meus alunos, certo? Não meus alunos, meus colegas, certo? Quando eles faltavam, certo? Eram faltosos. Ele dizia, meu Deus, me presta a matéria aí, Dario, porque agora, senão, eu vou levar bomba na matéria. Eu vou levar bomba na prova, cara. E muitos levavam bomba. E eu quero aplicar isto, querido. Depois, certo? Depois destes dias, certo? Você pode levar bomba. E aí vem os problemas, vem os conflitos, certo? E você fica desesperado. Mas Deus te vai colocar à prova e Ele vai esperar uma resposta, certo? De algo que Ele já deu como uma matéria passada. E aí você vai dizer, mas eu não tive tempo. Eu não esteve presente. Não é? Eu não me dediquei. Não é? Eu te recomendo, certo? Eu te recomendo, certo? Provérbios. Vamos aprender com a formiga. Antes que chegue o inverno, ela se prepara. Me está acompanhando? Vimos uma série, parece, de 8 princípios que tiramos da formiga, não é? Reveja isso. Reveja, mas não empurre com a barriga, certo? Querido, a vida espiritual não é sorte. Eu vou ver como me dou. Não. A vida espiritual não é sorte. E ontem Deus nos trouxe uma palavra. Nós somos seres espirituais. Nós somos homens espiritualizados. É diferente. A gente que é espiritualizada, mas não desenvolve o ser espiritual. Então você precisa, certo? Eu te dou uma orientação. Este homem se aplicou, este homem se disciplinou, já falamos de disciplina. Este homem se organizou, já falamos de organização. Ele priorizou o que tinha valor para ele. Há um texto, certo, lá, em Mateus capítulo número 6, parece que verso 21, 22, não me lembro agora. Onde está teu tesouro, está teu coração. E eu vou dar um grifo, vou aumentar o texto. Onde está teu coração, está teu tesouro. E onde está teu tesouro, está teu coração. A pergunta é, aonde está meu coração? E qual é o meu tesouro? Ok? Isso está no versículo número 3. Ok? No versículo número 3. Certo? Olha, verso número 4. Verso número 4, olha o que diz: trouxe os sacerdotes e os levitas e los reuniu, certo? E los reuniu aonde? Verso 4, trouxe os sacerdotes e los reuniu, certo? En la porta, olha o que diz, en la porta, como coloquei aí, que porta? Só um momento, certo? Aqui diz la Praça Leste, mas eu vou colocar em outra tradução, para que você entenda o sentido que eu vou lhe dar a este texto. Aí diz Praça Leste, mas há um próximo texto que está chegando aí. Certo? Não sei se já chegou. Já chegou? Ele não disse leste, ele disse oriental. Ok? Então ele reuniu, certo? Ele disse aqui, ele reuniu os sacerdotes e os levitas. E nós já falamos disso. Dedicamos, certo? Eu não sei quantos dias, certo? Quantos dias na oração do meio-dia ao sacerdócio de todos os santos. Então é momento, certo, de reunir o sacerdócio. Certo? É momento, certo? E depois vamos ver de um posicionamento sacerdotal. Nós vamos ver a continuação, se me alcançar o tempo, não é? Nós vamos ver que Ezequias, em meio à reforma, ele demandou um posicionamento sacerdotal. Ok? Mas aqui ele os reuniu, certo? E os ajuntou aonde? Na porta oriental.
O Senhor já nos falou em estes 90 dias, Por isso esse texto é fantástico, sabe? Por isso eu chamemos assim, me apaixonei por esse texto, porque quando o Senhor começou a falar, certo? Começou a falar e o Senhor me dizia, Dario, agora hay que reunir, certo? Todas essas verdades e encaixá-las com a reforma destes dias, com o que Deus está fazendo em estes dias e com aquilo que virá. E você sabe que minha dinâmica é essa. Eu ouço Deus e eu agora preciso encontrar uma escritura para me apoiar. Não é? Eu não falo nada que não tenha um apoio na escritura. Então eu ouço Deus e agora o Espírito Santo vai me levar a encontrar um texto para que eu possa ter apoio, plataforma, cenário, para eu poder agora comunicar de maneira audível, de maneira compreensível aquilo que eu ouvi do Senhor. Então o texto de Ezequias me dá essa plataforma de rever coisas e de ampliar talvez algumas verdades eternas que Deus já nos falou. Então Deus já nos falou que os filhos do Senhor não precisamos de norte, não precisamos ser norteados, não é? Sim, a gente usa a bússola que tem norte, não é verdade? Sim, mas os filhos de Deus não buscam ser norteados, os filhos de Deus buscam ser orientados pela voz do Senhor. Então, quando ele reúne certos sacerdotes e levitas, e depois vamos ver a descrição, certo? Ele primeiro os reúne, certo? Para buscar uma orientação, certo? E obedecer a orientação. Porque o que vem a continuação, os sacerdotes e os levitas vão ter que obedecer, escutar a orientação e se sujeitar em obediência. Então, aqui há dois aspectos. São dias de nos juntar como sacerdotes, mesmo que seja online, certo? Todos estes encontros, certo? Os encontros de domingo ao meio-dia, de oração do meio-dia, a partir do pão de casa em casa, o domingo, o encontro dominical, começamos na segunda-feira, oração do meio-dia, a partir do pão de casa em casa, nos reunimos, para quê? Para ouvir, para receber, entender, compreender, discernir o que? A orientação do Senhor através da Escritura, através, certo, de uma graça ministerial, certo, através do ofício apostólico, do ofício profético, do ofício do mestre, certo, que se manifestam na minha vida. Ok? Mas não é suficiente ouvir. Porque nós vamos ver a continuação, e me estou antecipando, os sacerdotes precisavam ouvir as orientações e se sujeitar, se submeter, certo? A fazer, a obedecer. E nós vimos no capítulo 18 que a característica de Ezequias foi obedecer, e porque ele obedeceu ao Senhor, o Senhor o respaldou em tudo aquilo que ele fazia, porque não era ele que fazia, ele ouviu a instrução, certo? E ele começou a executar de acordo com a instrução que ouviu, e aí não tem erro. Se eu ouço a voz de Deus e em obediência eu executo conforme a voz de Deus, conforme Ele pediu, certamente Ele apoiará, não o que eu faço, senão Ele apoiará o seu próprio projeto, porque a instrução saiu dele. Ele não está apoiando eu, ele não estava apoiando Ezequias, Deus estava com Ezequias, porque Ezequias estava sujeito, submisso a lo que Deus lhe pediu. Então a obediência faz, não que Deus trabalhe para mim, mas que eu trabalhe para Ele, que eu seja um cooperador do propósito eterno e da sua vontade. Quando ouço a instrução. E aqui está a reflexão. Aqui está a reflexão. Será que temos ouvido as instruções que Deus nos tem trazido? É a primeira pergunta. Porque se Deus está repetindo algumas coisas, é porque não ouvimos corretamente a primeira vez. É porque talvez já nos esquecemos da instrução do Senhor. Lembre-se, a repetição gera segurança em nós. Não pode gerar enfado naquele que está ensinando, naquele que está instruindo, mas, ao contrário, precisa, deve, é necessário que gere, certo, segurança naquele que ouve.
Então eles, certo, se reuniram perante a porta oriental. Para quê? Para receber orientação. Certo? Esta é a primeira pergunta que surge, não é? Tenho, certo, ouvido a orientação? Segunda pergunta, tenho me sujeitado às orientações? Porque porque se ouço a orientação que provém de Deus e me sujeito, certo, interpreto corretamente e faço, não como eu quero, mas como Deus pediu, certamente, certo, a consequência é que Deus vai me apoiar. Sabe, de aqui se desprende um princípio: Deus não apoia desobedientes. Deus não apoia gente que ouve a voz de Deus, mas quer fazer como eles querem. O melhor exemplo é Saul, o primeiro rei. Ele ouviu a instrução, mas ele fez, certo? Ele executou a instrução como ele queria. E o que aconteceu? Deus não se agradou dele. Deus não assignou embaixo. Deus não endossou seu comportamento nem a execução da tarefa, da missão que Deus lhe tinha dado. Então, isto não é simplesmente fazer, isto não é simplesmente executar. O mais importante é fazer, executar como Deus pediu para fazer. Se ouvimos a orientação, la entendemos pela mente de Cristo e la executamos, certo, como Deus quer que la executemos, estamos agindo na obediência. E qual é a consequência de toda essa equação? Que Deus nos apoia, que Deus está conosco, que Deus nos ajuda. Talvez, querido, surge aqui, certo? Surge aqui na minha mente. Talvez você tenha ouvido algo de Deus e tem feito, e você depois tem dado com o burro nas águas. Talvez você ouviu, mas você não executou da maneira que Ele pediu. Você executou da sua maneira. E quando eu executo da minha maneira, há dois exemplos. Primeiro, Saul, certo? Deus rasgou, certo? Deus lhe arrancou o reino das mãos dele. E o segundo exemplo é Davi. Davi quis trazer a arca do Senhor para Jerusalém, não da maneira de Deus, não é mais da maneira dele. E o que aconteceu? A carruagem tropeçou e houve morte, houve perdas. Talvez você disse: ouvi a voz do Senhor e executei, mas não teve ganho, não teve lucro, não teve bênção. Talvez, porque você ouviu, mas executou da sua maneira. Executou como você quis. E toda vez que eu executo como eu quero, certo, a ordenança do Senhor, o comando do Senhor, a orientação do Senhor, certamente a carruagem vai tropeçar. Certo? Dario, traduz para mim em grego, certo? A carruagem, ou em hebraico, a carruagem vai tropeçar. Eu vou traduzir para você. Você vai dar com o burro nas águas. A vaca vai ir para o brejo. Você vai pisar na bola. Está acompanhando? Então, essa instrução para mim é de vital importância. É uma instrução muito rica. Eu não sei, querido, se você entende a profundidade disto que eu lhe estou falando. Há uma riqueza em cada versículo, em cada palavra. Há uma riqueza. Vamos lá, vamos continuar. Agora vou colocar, certo? Vou colocar o verso número 5. Eu acho que não vou alcançar a chegar ao 6 e o 7 hoje, certo? Mas podemos dar continuidade na próxima semana. Eu acho que você precisa entender, querido. Talvez você olhe para o relógio e diz: o Dario se está esticando muito. Não, você precisa me dar uma colher de chá, porque eu ocupei como 20 a 25 minutos dando avisos que são importantes, ok? Então você olha para lá, olha, parece que o Dario, certo? O Dario recebeu do Pablo 11 horas e já são... Não é todo esse tempo que eu estou ministrando. Ok? Então tem que me dar uma colher de chá. Aguante minha loucura um pouquinho mais, tá bom? Observe aqui o verso 5. E lhes disse: escutem. Olha que tremendo, que o Senhor nos tem dito. Ouvir é importante, mas não é tudo. Mas tudo começa com ouvir. Pare para ouvir. Escutem, levitas.
Santifiquem-se agora mesmo e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário todo o que é impuro. Agora, olhe para mim. Santificar-se é entender que fomos separados para um propósito específico. É claro que aqui fala de pecado, mas vamos ampliar a nossa visão. Ok? Então, quando ele diz assim, escutem, é tempo de santificar-se. O primeiro que você precisa entender que você foi chamado para um propósito específico. Você tem uma missão. Você não está aqui na terra para passá-lo bem, para ter uma boa vida, certo? Para deitar em berço esplêndido, para colocar uma rede e tomar água de coco na beira do mar. Ok? Vou traduzir isso para os chilenos. Você não está aqui para ir-se, certo, para Cancún e colocar uma hamaca, certo, e beber piña colada. Não! Talvez você está dizendo, Dario, não posso? Claro, você pode tirar as férias, suas vacações onde quiera, certo? Em Cancún, em Santo André, certo? Em Cuba, onde você quiser. Me está entendendo? Mas você precisa entender que você foi liberado à terra com uma tarefa específica. E essa tarefa, certo? Precisa estar conectada com o propósito eterno de Deus. Você foi separado para. Isso significa santidade, santo. Santifiquem-se agora. Primeiro vocês, não é? E a casa de Deus, de vossos pais. Me está acompanhando? Agora, nós também somos casa. Nós também somos casa. Ok? Então, qual é a ideia? Deus nos tem dito, certo? Tiremos para fora tudo o que está ocupando lugar para que nós possamos executar, para que possamos ser participantes no propósito, na manifestação do propósito eterno de Deus. Deus nos tem pedido, e Ele tem pedido que faxinemos nossa casa, nossa vida e a nossa casa, lar, família. Que tragamos a nossa memória para nós e para nossos filhos. Estamos aqui com um propósito. Estamos aqui com um propósito. Deus nos falou que nossos filhos, ou nós mesmos, não é? Nós não podemos estudar uma profissão ou ir estudar na faculdade para ganhar dinheiro, para fugir do espírito de miséria, para nos acomodar uma melhor colocação social. Não! Nós precisamos orientar os nossos filhos, que eles precisam buscar o Senhor para se inclinar por uma carreira na faculdade. Para quê? Para serem cooperadores do propósito eterno de Deus. Remova os obstáculos que te impedem de executar, de entender, de compreender que estamos aqui para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão. Não estamos aqui para ganhar dinheiro. E isso não quer dizer que vamos ser pobres toda a vida, que vamos viver em uma miséria, que vamos fazer voto de pobreza como São Francisco de Assis. Não! Me está acompanhando? Mas há uma meta, um objetivo, um alvo superior a ter uma boa colocação no mercado de trabalho. Aí há uma meta superior a ser um bom profissional. Tudo isso é importantíssimo, mas não é a meta. Santifiquem-se. Santifiquem-se vocês. Santifiquem sua família. Separem-se. Separem. São um povo separado. Vimos, não é? Gastamos tempo, certo? 1 de Pedro 2,9. Nação santa, povo adquirido por Deus, real sacerdócio. Nós somos um povo qualquer. Isso chama a um posicionamento sacerdotal dentro de nossas casas. Ok? Então, santifiquem, tirem do santuário o impuro, a sujeira, o que ocupa lugar, o que ocupa espaço. Deus já nos falou tanto. Te vai embora as tristezas, as frustrações. Deixa que o óleo de sambujeiro, certo, te cure.
Mas abra espaço, dilate sua mente, dilate seu interior, tire o que está ocupando espaço, arranque, certo, a figueira que foi plantada em meio da vinha, que não está produzindo nada, que está, certo, ocupando terra, está ocupando água, mas não produz nada. Ou você ativa o que não produz ou arranca fora. Está acompanhando? Estos são dias. Ai, porque Deus nos deixou em casa para remover os obstáculos, para remover o que está ocupando lugar. Levíticos 25:10, removam tudo da colheita antiga para dar lugar à nova colheita. Como vamos colocar a nova colheita se não temos espaço? Primeiro, se remove o velho da nossa vida, lo que não funciona, lo que só está ocupando lugar. E o segundo, se amplia, certo? Se amplia os celeiros, se amplia os depósitos, se amplia a mente, se amplia o interior, se amplia o entendimento. Deus tem falado tudo isso nos últimos 90 dias. Isso é o que está acontecendo neste tempo. Acho que eu vou avançar, não é? Eu vou pedir outra ajuda aqui para minha filha Miriam, que agora é meu computador que está pedindo. Deixa que eu vou te ajudar, filha, só um momento. Aqui é no último. Mas acho que vai pesar muito. Não vai pesar. Não. Muito bem, voltamos. Ainda bem que a bateria do pregador não se descarrega, não é só de los equipamentos. Ok? Agora, observe aqui. Que tremendo isto. Eu preciso ir embora não, mas preciso avançar, não é? Preciso avançar para o verso 6 e o verso 7, certo? Me dê só 10 minutos mais. Porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Olha, que fizeram? Lo abandonaram. Desviaram dele. Desviaram o seu rosto do tabernáculo e lhe viraram as costas ao Senhor. Olha, é claro que é uma descrição poética, sim, mas observe aqui, em algum destes 90 dias, mais de um dia, eu ministrei a você, para você, que num momento de uma crise relatada em Gênesis 12, quando houve fome na terra nos dias de Abraão, certo, até essa situação, ele estava olhando para Betel. Mas veio a crise, veio o problema, veio a pandemia, veio o Covid-19. E para solucionar seus problemas, certo, Abraão decidiu descer para o Egito. E quando ele decidiu descer para o Egito, ele lhe deu as costas a Betel. E ele ficou de frente para Ai primeiro, e Ai lo conduziria, certo? Ai lo conduziria ao Egito. Betel, Bet-El, casa de Deus, não é? Não o prédio, sino aonde Deus habita, certo? Me está acompanhando? Mas em um momento da crise, Abraão decidiu ir para o Egito. E quando ele desceu para o Egito, ele lhe deu as costas para Betel, Bet-El, casa de Deus. E ficou de frente para Ai. Ai significa confusão, conflito. E depois de Ai, ele avançou ao Egito. Que Egito significa todo sistema onde Deus não governa. Isso eles fizeram. Abandonaram ao Senhor e lhe viraram as costas. Eu vou lhe traduzir em hebraico, não é? Quando em meio a toda esta crise,
Eu digo assim, parece que Deus não me ouve. Parece que Deus não está fazendo nada. Olha, o inimigo está crescendo aí, eu tenho que fazer alguma coisa. Naquele momento, você está começando a virar as costas para Deus. Está deixando de lado Betel e está se dirigindo para Ai, que é confusão, conflito, problema, perda. Me está entendendo? O problema não está, querido, o problema não está em fazer ou não fazer. Porque algumas pessoas dizem, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer. O problema não está em fazer ou não fazer. Eu não estou falando de se eu fazer. Sabe o que importa aqui, no momento da crise, certo? A orientação de lá em cima. O fazer é ponto passivo, mas a pergunta é, eu vou fazer o que eu acho que tenho que fazer ou eu vou fazer, executar a orientação de Deus para a minha vida? E aqui, certo, vou usar 2 de Crônicas 20:20, parece. Josafá, nem toda guerra se vence com a mesma dinâmica que se venceram as outras guerras. As outras batalhas. ¿Me está acompanhando? Josafá precisou enfrentar o inimigo. Ele preparou as espadas e tudo. Mas qual foi a instrução de Deus? Abaixa a espada, porque nós vamos ganhar esta luta, vamos vencer este inimigo de outra maneira, com outra dinâmica. Então, isso é o que você tem que esperar. Assim você se tem que mover. ¿Me está entendendo? Mas Darío, hay que lutar contra. Hay que enfrentar o problema financeiro que está vindo. Sim, joia. Mas com que dinâmica? Com que estratégia? Com que estratégia? Com a sua. Com a do governador de São Paulo, porque ele é empresário. Com o conselho de marketing. Seguindo a instrução do economista graduado em Harvard. É isso? Não. Quando você se move por tudo isso que falei anteriormente, você está virando as costas para Deus. E sabe o que acontece? Aqui se manifesta, por assim dizer, de maneira ilustrativa, a expressão de Silvio Santo. É por sua conta e risco. É pela sua conta e risco. As gerações passadas e muitos de nós, certo? Isto não só está nas gerações passadas, está encarnado também na nossa geração. Parece que Deus não me ouve, parece que Deus não faz nada, parece que Deus, eu preciso fazer alguma coisa, Querido, olha, sabe o que eu aprendi? Que quando a água começa a subir, certo? E aí você diz, não, hay que fazer alguma coisa, certo? Hay que fazer alguma coisa porque a água está no joelho. E daqui a pouco, certo? Não, hay que fazer alguma coisa porque a água está subindo, não é? O problema está aumentando. A água está na cintura, hay que fazer alguma coisa. E chegou aqui no tórax, hay que fazer alguma coisa. E chegou no pescoço, aqui hay que fazer alguma coisa. Sabe o que eu tenho aprendido com Deus? Que enquanto dá para respirar, eu vou esperar no Senhor. Me está entendendo? Você vê filmes que os caras estão afogando e fica só um baquinho, não é? Fica só um espaço de ar e os caras ficam aí com o fuzinho para cima e respirando. Sabe o que eu tenho aprendido com o Senhor? Que a água pode subir do calcanhar a los joelhos, de los joelhos a los lombos, de los lombos a la metade do peito ao pescoço, do pescoço à boca. Mas enquanto eu consiga respirar, eu consigo confiando no Senhor e esperando a instrução dele. Eu não me movo, mesmo que a água esteja subindo. Darío, mas a água está subindo, a água está chegando no pescoço. Estamos fazendo água, como dizem os marinheiros, no barco. Não importa. Eu vou esperar a instrução do Senhor. Eu vou esperar. Em dias de navegação perigosa, disse Paulo para o centurião e o capitão, certo? Quando o barco começou a naufragar. Se vocês tivessem ouvido a minha instrução, certamente não teríamos zarpado. Primeira série das 20 horas. Como nos movemos? Fazer a sua vontade não é ser proativo.
Ser proativo é ouvir a voz de Deus e executar da maneira dele. Le dieron las costas, não é? Le dieron las costas para o Senhor. Essa expressão é muito forte. Le viraram as costas. Olha, que eles fizeram? Olha, fantástico isto, fantástico. Estou terminando. Pensei que não ia chegar no 7, mas preciso chegar. Isto é fantástico. Olha o que eles fizeram. Como le viraram as costas. Observa aqui. Aqui você vai entender uma palavra de um desses dias pela manhã. Olha aqui. Também, certo? Fecharam os portões. Fecharam os portões do pórtico. As portas. ¿Me está acompanhando? Fecharam os acessos. Segundo, apagaram as lâmpadas. Uau! Não queimaram incienso, nem ofereceram holocausto ao Senhor Deus de Israel. ¿Sabe que é essa prática? Sonegaram a sua prática sacerdotal. Lembram quando falamos de Atos 2:42? Doutrina apostólica, comunhão, partir do pão, orações. Lembra disso? E dissemos uma manhã que esse era trabalho sacerdotal. Assim como o sacerdote entrava, certo? Coloquei aqui, entrava no lugar santo e acendia as lâmpadas, lembra? Comia do pão, queimava incienso. Olha aqui. Está acompanhando? Que eles fizeram? Sonegaram o seu exercício sacerdotal. Primeiro, certo? Fecharam os acessos. Aqui en la porta, fecharam as portas, fecharam os acessos. Darío, como aplico isso na minha vida? Você se fecha na sua própria opinião. E começa a sonegar a sua responsabilidade sacerdotal. ¿Por quê? Porque tiveram, certo que não acenderam lâmpadas. Não havia a luz da revelação de quem Deus era, de quem Cristo era, certo? Está no contexto do Antigo Testamento. Então eles queriam conhecer a Deus, passando esta verdade pela cruz, certo? Não há interesse. É uma geração que não se interessa em conhecer a Cristo e por consequência, certo? Por consequência Deus. Fecha os acessos, não acende lâmpadas. Se não há revelação de Cristo, não caminha na revelação. Não se queima incienso. Não há oração efetiva. Não há adoração verdadeira. E por último, não há sacrifício, não há entrega. Que Deus tem feito todos estes dias? Eu vou invertir o texto. Que Deus tem feito todos estes dias? Quase 90 dias. Que Deus tem feito? Removido os obstáculos, liberado os acessos. ¿Me está entendendo? Tem acendido, certo? Acendido e nos levado a acender a lâmpada. Tem acendido a lâmpada em nós e tem nos levado a acender a lâmpada em nossa casa. Tem nos instruído que a verdadeira oração não é com base na minha pessoa, nem na minha necessidade. É com base no propósito eterno de Deus e na sua vontade. Que a adoração é mais que música, é mais que canção. Se não há entrega, não há adoração. E por último, enfatizado a entrega. Deus espera mais de mim, não de mim. Espera que o Cristo esteja mais crescido em mim de lo que tem estado hasta agora. Remover os obstáculos e liberar os acessos é dizer não à mediocridade, não à falta de raiz, não à falta de profundidade, é dizer não a ser pouco profundo, não à falta de compromisso. Remover os obstáculos e abrir os acessos para quê? Para que você possa mergulhar cada vez mais fundo em conhecer ao Senhor e por conhecer, em consequência, em conhecer a Deus, em conhecer o seu propósito, em conhecer a sua vontade. Depois de estas coisas, de que coisa? De tudo aquilo que lhe acabo de enumerar. É o mesmo texto de 2 de Reis 18. Mas aqui há outros aspectos.
que o cronista de reis não registra, mas o cronista de crônicas registra. E certamente haverão outros detalhes que Isaías trará baixo uma perspectiva profética. Por isso, meus queridos filhos, amigos, irmãos, conhecidos, aproveitemos este tempo. Todas essas coisas Deus está fazendo. E essas coisas nos estão sendo dadas como sementes para que las possamos guardar, para que possamos entesourar elas, para que possamos ampliar nossos celeiros, para que possamos ampliar nossos depósitos, para que possamos ampliar a nossa despensa, para que quando venha Senaqueribe tenhamos, certo, recursos para resistir, tenhamos estratégia para resistir. Mas se perdemos o tempo, sabe, guarda esta frase, e com esta frase vou terminar. Se perdemos o tempo, corremos o risco de perder a batalha e de perder a colheita. Anote esta frase, por favor. Se en estos dias perdemos o tempo, ou seja, procrastinamos, vamos a colocar em risco, certo? Vamos colocar em risco a vitória e a colheita. Então está na hora de nos alinhar. Está na hora de reescutar. Está na hora. Este é o momento. Este é o momento que Deus marcou para nós. Não estamos isolados à toa. Eu disse em um destes dias, que irônico, por assim dizer, como Deus tem um humor negro, por assim dizer. Não é? Entende o que é humor negro, não é? Ou um humor irônico. 30 dias antes do isolamento social, nos reunimos aqui no Brasil e liberamos nossos jovens para as nações da terra. Que irônico, porque depois de 30 dias, 40 dias, em vez de nós ir para as nações, Deus nos meteu em nossas casas. Para quê? Para aproveitar o tempo. Para aproveitar o tempo. Porque antes do atleta competir, ele se prepara. Antes do soldado guerrear, ele se prepara. Antes da colheita, o trabalhador, o agricultor, trabalha e trabalha muito. Então, querido, não perca o tempo, porque a perda do tempo coloca em risco a vitória e a colheita. Amém? Uau, que tremendo, hein? Majestuoso Deus. Te adoramos, Senhor, nesta manhã. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor.